Nossa garota estava pegando o trem de boa, até que chega um cara estrangeiro para pedir informação, mas ela trava na hora. Até que chega um cara e a salva e começa a falar com ele em inglês. Após tudo isso, vemos que a menina era surda e por isso tinha travado naquela hora. O cara começa a falar e ela consegue ler os lábios dele. E ele perguntou se ela iria descer naquela estação. Ela diz que não, e então eles se despedem, e naquele momento ela tinha sentindo algo a mais ali. No dia seguinte, ela vai conversar com a sua amiga da faculdade e pergunta sobre o garoto de ontem, e ela diz que já viu ele e que ele trabalhava em um bar aqui perto. E só de ver a foto, a Yuki fica toda feliz, e a sua amiga diz que ela tá apaixonadinha nele, e que ela também gostava de um cara daquele lugar, só que era o chefe, e ela a chama para as duas irem lá comer alguma coisa e conseguirem o contato deles. Naquela noite, ela se despede da mãe e diz que vai sair com a amiga. Assim que elas chegam, a Yuki sente como se estivessem caindo flocos de neve. Ela fica impressionada com o estilo dele. Assim que o chefe chega, a sua amiga fica paralisada e eles começam a conversar. A Yuki se sente um pouco excluída, mas já estava acostumada. Até que o Itsuomi coloca a mão na sua cabeça e começa a conversar com ela. E vemos que ele viajava o mundo e era poliglota e que falava quase 5 línguas. Elas continuam conversando e a sua amiga conseguiu o número do chefe. E no fim da noite, ela decide não pedir o número dele e as duas vão embora. E na saída, o Itsuomi diz que estava indo embora e pergunta se elas querem ir juntas. A sua amiga diz que morava perto e que ele poderia ir com ela. Os dois vão andando e no caminho uma moto ia passar e ele a puxa para perto. E depois começam a andar de mãos dadas e ela vai ficando cada vez mais envergonhada, até que chega o ponto de se despedirem e ela toma coragem e pede o número dele. E ele aceita e manda uma mensagem para ela e pergunta onde era a sua casa, mas ela diz que iria pegar o trem para ir. Mas antes de ir embora, ela pergunta se o mundo era grande. Ele diz que sim e pergunta se ele poderia entrar no mundo dela. E na hora ela se vira e fica muito feliz com aquele mensagem e se deixa levar. E o nome desse romance já está nos comentários.